E se eu te dissesse que tem uma ideia por aí, que pode virar de cabeça para baixo toda a nossa busca por vida alienígena? Pois é. E se civilizações avançadas se comunicassem não como a gente, mas, sei lá, como vagalumes? Pode parecer meio estranho, mas essa é a pergunta central da nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nisso. Olha, por mais de 60 anos, a busca por inteligência extraterrestre, o que a gente chama de SETI, seguiu uma regra bem simples, quase um mandamento. A premissa era basicamente essa: procurar por sinais que soem familiares, sabe? Que sejam um tipo de eco da nossa própria tecnologia. No fundo, a humanidade estava procurando por um espelho de si mesma lá fora, esperando ouvir uma transmissão de rádio que dissesse algo como: "E aí, somos como vocês?" Mas e se essa regra estiver completamente errada? E se esse nosso foco na gente mesmo for, na verdade, o nosso maior ponto cego? Uma pesquisa novinha sugere que a chave para encontrar vida inteligente pode não estar num eco, mas sim num tipo de sinal que a gente nunca esperaria. Essa busca por uma voz que a gente reconheça no cosmos, bom, ela tem uma história bem longa. Tudo começou lá nos anos 60 com o projeto OSMA. Foi a primeira vez que apontaram radiotelescópios para as estrelas e simplesmente ficaram escutando. Hoje em dia, projetos gigantescos como o Breakthrough Listen continuam essa tradição, varrendo bilhões de canais de rádio. Outras buscas até procuram por calor de megaestruturas, mas o princípio é o mesmo: encontrar tecnologia que a gente consiga identificar. Só que essa estratégia toda tem um problema fundamental, um ponto cego que a gente pode chamar de antropocêntrico. É que a gente parte do pressuposto de que os alienígenas seriam parecidos com a gente. E o mais irônico é que a própria Terra mostra o quanto essa ideia é frágil. Pensa na Terra lá dos anos 60. Nosso planeta era uma estação de rádio gigante, vazando ondas para tudo que é lado no espaço. Agora a Terra de hoje, muito mais quieta. A comunicação passa por satélites, fibra ótica. Se a gente só procura por rádio, estamos buscando uma fase tecnológica que numa civilização pode durar só um piscar de olhos. É exatamente isso que a pesquisadora Estelle Mehdi-Janin aponta. Ela diz que o SETI ficou meio que preso em dois extremos. Ou a gente procura por cópias de nós mesmos, ou a gente procura por qualquer coisa estranha sem muito critério. Faltava alguma coisa aí no meio, um jeito de procurar por características universais da vida e não só da vida humana. E é exatamente aqui que a análise dá uma virada sensacional. Um pessoal da Universidade Estadual do Arizona encontrou inspiração não em supercomputadores ou em física de ponta, mas na biologia. É isso mesmo. A solução para essa busca cósmica talvez esteja bem aqui, piscando no nosso quintal. Sim, no vagalume. Pensa comigo na estratégia do vagalume. O piscar dele não é aleatório, de jeito nenhum. A evolução moldou aquilo para ser perfeito em três coisas. Primeiro, ele precisa ser distinto, se destacar no meio de todas as luzes da floresta. Segundo, ele precisa ser compreendido pelos outros vagalumes. E terceiro, que é fundamental, ele tem que ser eficiente em termos de energia para não gastar recursos à toa e nem chamar a atenção de predadores. Agora vem a grande sacada. E se a gente aplicasse esse mesmíssimo modelo biológico lá para as estrelas? Então vamos lá. Imagina a floresta à noite. Esse é o que a gente chama de fundo biológico. É um ambiente cheio de estímulos. E o vagalume precisa fazer o sinal dele se sobressair. Agora, vamos para a galáxia. O que a gente tem lá? Um fundo astrofísico lotado de sinais naturais e regulares, como os dos pulsares, aquelas estrelas que giram e emitem radiação, tipo um farol cósmico. Esse é o ruído de fundo do universo. E aí, os pesquisadores se perguntaram: e se uma civilização criasse um sinal otimizado como o do vagalume, feito para ser eficiente e se destacar? Eles modelaram esse sinal e compararam com os sinais de milhares de pulsares de verdade. O resultado é simplesmente impressionante. Eles descobriram que 99,78% dos sinais dos pulsares gastam muito mais energia do que esse sinal artificial otimizado. Em outras palavras, um sinal moldado pela eficiência se destaca de uma forma absurda do ruído cósmico. E essa descoberta, bom, ela redefine completamente o que a gente considera um sinal alienígena. Não estamos mais procurando uma mensagem complexa, um olá, mundo. A busca agora é por algo muito mais fundamental. É a assinatura da própria evolução. Então, o que a gente tem que procurar? Um sinal que seja absolutamente eficiente em termos de energia.
Um sinal projetado para ser distinto do seu fundo astrofísico. Um sinal cuja estrutura dê a entender que ele foi moldado por uma seleção, sabe? E não por um acidente cósmico. A mensagem em si não importa tanto. A eficiência da estrutura do sinal é que é a chave de tudo. Essa ideia expande o nosso horizonte de uma forma incrível. Como a própria Estelle Janin diz, estudar a comunicação não humana aqui na Terra nos dá ferramentas novas, mais realistas. Isso ancora a busca do SET em princípios biológicos universais e nos força a pensar de um jeito muito mais amplo sobre o que a vida inteligente pode de fato ser. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final, né? Se a gente parar de procurar por um eco de nós mesmos e começar a procurar por esse piscar de vagalume no meio do ruído cósmico, a verdadeira questão é: que outros padrões de vida moldados por essas mesmas leis universais de eficiência já estão por aí, escondidos bem na nossa frente, só esperando a gente aprender a enxergar?